Eu vou dizer uma coisa para vocês. A igreja evangélica brasileira vem fazendo vista grossa na questão de abuso, sempre com o mesmo discurso de não escandalizar a obra de Deus. E quando eu me refiro aqui em abuso, estou falando de abuso infantil. A maneira deles tratar quando tratam é excluindo a pessoa do contexto e não denunciando. E a pessoa, o abusador, acaba indo para outra instituição religiosa, acaba migrando para outra igreja e continua cometendo os mesmos erros, fazendo vítimas, e a igreja simplesmente vira as costas e lava as mãos, porque não podemos escandalizar a obra de Deus. O assunto do vídeo de hoje é pesado e é uma denúncia que eu vou fazer questão de ler na íntegra o que eu recebi, e pode ter certeza que nós vamos investigar a fundo e, se preciso for, trazer os nomes aqui, porque se depender da igreja não vai acontecer isso. E com certeza faremos questão de denunciar também a justiça, porque chega desse contexto evangélico continuar sacrificando almas de jovens, crianças, adolescentes, em nome do tal não podemos causar escândalo. Isso é uma verdadeira palhaçada. Antes de nós entrarmos no vídeo de hoje, gostaria que você verificasse a sua inscrição aí, deixasse o teu joinha, o seu comentário, que é importante. Se você não é inscrito, se inscreve. E se quiser ajudar o canal de outra forma, no final do vídeo tem uma opção também que você pode nos ajudar e nós ficaremos agradecidos por isso. Bora pro conteúdo de hoje, porque sinceramente, cara, é um conteúdo que é aquele tipo de vídeo que eu gravo, que eu levanto daqui indignado pela injustiça que existe no meio da instituição religiosa. Quando eu me referir aqui à igreja, entenda que eu estou falando da igreja, o sistema que funciona lá dentro. E igreja de Cristo é outra coisa. A igreja de Cristo, essa eu tenho a consciência de que a pessoa que se envolve de verdade jamais vai sofrer danos. Agora, essa instituição que vocês conhecem como igreja é disso aqui para pior, para vocês entenderem. Bora pro vídeo. Para vocês entenderem, Curitiba está passando por um momento onde aquela ideia, para quem é do contexto, que Deus está chacoalhando as estruturas de uma maneira que está mostrando a realidade, que até então parecia que estava tudo mil maravilhas. Além da imoralidade dentro do contexto financeiro que está sendo escancarado aqui, está vindo muito mais coisa junto que deixa claro a irresponsabilidade da liderança atual. Infelizmente, queira ou não queira, ele é só o cara que assina, é o presidente, não visita as congregações, o problema é dele, ninguém mandou ser pastor. Pastor tem que ter cheiro de ovelha. Agora, porque é o presidente da capital do Paraná, deixa as coisas a Deus dará, sinceramente isso é irresponsabilidade. O vídeo de hoje vem, a denúncia vem lá do Jardim Castelo Branco. E pasmem vocês, é de uma irresponsabilidade total o que eu vou ler aqui. Eu vou fazer questão de ler para vocês entenderem. Olha só. Olá, fui durante muito tempo do Jardim Castelo Branco. E lá aconteceu uma situação muito complicada que ninguém dá a devida importância. Cerca de 10 anos atrás, chegou uma família na igreja, o primeiro nome L, o segundo S, e o filho com a inicial A, de 20 e poucos anos, o tal filho. Vieram transferidos de uma outra igreja, pois o pobre moço sofreu boatos caluniosos lá. A mãe e o pai estavam envolvidos diretamente com o ministério da Igreja Central de Curitiba. Esse moço tinha como costume se aproximar de meninos que gostavam de música, pois ele fazia parte do instrumental da igreja, fazia parte da orquestra ou talvez da banda da igreja. Um cara de 20 e poucos anos que só saía com meninos de 8, 9 e 10 anos. Estamos falando aqui de um assunto pesado, tá? Até festa do pijama fazia para que eles não procurassem diversão fora da igreja. Ela colocou entre aspas. Cerca de 5 anos atrás, em um retiro, estavam procurando um pré-adolescente que tinha sumido em uma dessas buscas. Um amigo próximo da família encontrou esse moço, com seus 26 anos já, recebendo oral desse adolescente que estava sumido. Vocês entenderam? Estavam fazendo um retiro, o adolescente sumiu e não deram falta do líder, né? Daí foram atrás do adolescente e encontraram o adolescente fazendo o que acabei de ler aqui com o tal
moço de 26 anos aí. Aí seguindo, tentou contar para o pastor e companhia e nada aconteceu. Em outras palavras, procuraram expor o caso, procuraram ajuda e, como sempre, né, não vamos causar escândalo ou vamos deixar como que se fosse só uma acusação, né? Não tem, a obra de Deus precisa seguir e se nós der ouvido para a família da vítima vai trazer um escândalo. Isso é uma covardia, tá? Mas acontece dentro das igrejas, infelizmente. E detalhe, foi feito várias denúncias já, olha só. Já tiveram inúmeras denúncias sobre o comportamento estranho do rapaz, até para sede tentaram levar, pois o adolescente hoje em dia faz terapia intensiva e tem uma das crianças que hoje em dia já tem os seus 16 anos, que não sabe viver sem a aprovação do moço. Pelo que eu entendi aqui, são várias vítimas. Cara, isso é uma nojeira. E o pior é que é cobertado pela liderança, cara. Isso que deixa a gente mais anojado. Vale lembrar que o rapaz continua em cargos de liderança, os pais dele com cargos na sede e tentando destruir qualquer um que se apoie a eles. A igreja está cansada, desanimada e não sabe mais o que fazer, pois as vítimas não querem prestar queixa por vergonha e os dirigentes não fazem absolutamente nada. Isso se chama covardia eclesiástica. Se já procuraram ajuda na sede, a sede não faz nada, a família do tal abusador coopera na sede, já denunciaram pro líder e o líder não faz, os dirigentes não fazem nada, cara. E aí, quando procura auxílio para mim aqui, eu exponho o assunto, eu sou perseguidor, eu sou endemoniado, que eu recebi recados aí que me chamaram de endemoniado, que me chamam de endemoniado dentro do contexto de Curitiba, mas se for para ser endemoniado lutando pela causa de vítimas dessa situação aqui, eu vou seguir com certeza a vida inteira endemoniado para vocês. Se for para ser chamado de endemoniado pelo trabalho que eu presto aqui às pessoas que são ignoradas por esse sistema, pode ter certeza que isso não me atinge, é um elogio. Mas a realidade e a verdade é que vocês da liderança de Curitiba, a começar pelo cabeça, são todos covardes ao ponto de ignorar um caso sério desse aqui, nem sequer ir atrás investigar para ver realmente o que está acontecendo. E esse medo que a família tem de expor, de levar para a justiça, é o medo que eles colocam para não causar escândalo, porque se a polícia for para cima, a justiça for para cima, as coisas vão ficar mais tenebrosas para cima da igreja, e aí vai trazer o escândalo, caso de pedofilia descoberto dentro da Assembleia de Deus de Curitiba. É uma verdadeira palhaçada, cara, quando a igreja age dessa maneira. Olha só, a igreja está cansada, desanimada e não sabe mais o que fazer. Aqui ela está falando da congregação onde, né, todo mundo sabe do caso. Aí ela encerra o e-mail dizendo: gosto muito do canal e espero que você denuncie para que possamos ter algum tipo de justiça. Aguardo ansiosamente. Eu respondi ela no e-mail e possivelmente nós vamos escarafunchar isso aqui para esfregar na cara de quem diz que nós estamos perseguindo a igreja, mostrar quem são vocês de verdade. E não adianta lutar contra o nosso trabalho aqui porque já tentaram e nós não vamos dar trégua. Caso de pedofilia sendo ocultado, ignorado, vítimas com danos psicológicos, que o mínimo que a igreja deveria fazer era tratar, era dar um auxílio para que haja um tratamento psicológico para as vítimas. Mas eles não querem se comprometer porque isso aqui traz escândalo. E eu pergunto, quem está escandalizando mais essa tal obra de Deus que vocês defendem? Isso se chama irresponsabilidade. Amém? O moralismo cristão, evangélico, ele literalmente ameaça vidas de crianças, adolescentes, mulheres, tudo em nome de preservar a igreja, preservar a instituição. E eu vou ser mais sucinto com vocês. Líderes evangélicos não conseguem ter discernimento, identificar quando uma criança possivelmente está sendo abusada, e muito menos identificar
os ditos abusadores? Porque a maioria estão ali, né, com terno e gravata, falando em língua estranha, cantando louvor, passando aquela imagem de um espiritual, enganando até mesmo a liderança, que discernimento não tem nada. E o problema é quando descobrem, ao invés de tratar, denunciar, não. Eles abafam, exclui o cara na surdina e o cara vai para outra instituição e continua cometendo os mesmos delitos. Sinceramente, cara, isso é um nojo que eu sinto quando eu falo sobre esses assuntos. E eu vou dizer algo, seria crucial que a igreja viesse enfrentar essas questões de frente, investigando, fazendo uma investigação minuciosa, as denúncias que recebe desses possíveis abusos, oferecendo apoio às vítimas, tomando medidas firmes contra os infratores, sendo transparente, mostrando que lá dentro tem os erros, mas é tratado. O problema é que eles gostam de anunciar que a igreja tem todo tipo de gente, mas tratar a maioria desses casos aqui, eles fazem vista grossa para não trazer o escândalo. E eu me pergunto, cadê o verdadeiro papel da igreja? Cadê o verdadeiro papel pastoral da liderança? Porque isso é crucial para manter a confiança do próprio povo no líder e na própria instituição, que infelizmente famílias saem, famílias se entristecem, a igreja acaba enfraquecendo porque o povo sabe que está tendo um caso lá que não está sendo resolvido e abafado pelo líder. A igreja, ela tem sim a responsabilidade de criar um ambiente seguro para os seus fiéis, para os seus seguidores, especialmente para as crianças, adolescentes. Amém! A pedofilia é um crime e ocultar isso dentro da própria instituição vai contra os princípios fundamentais do amor, da compaixão pelo próximo. Olha o tamanho da incoerência pregada e vivida dentro desse contexto. A justiça deveria ser o papel principal da igreja quando se trata desse assunto, mas a igreja faz vista grossa, assim como Curitiba está fazendo para esse possível caso que está sendo relatado aqui. A responsabilidade pastoral é fundamental, incluindo a proteção e o cuidado pelas crianças que fazem parte das famílias ali, que é considerada igreja também. E deve ir contra qualquer tipo de abuso, incluindo pedofilia. E quando esse papel não é cumprido pela liderança pastoral, não é apenas uma falha moral, mas também uma violação de confiança e de segurança para as pessoas que fazem parte do contexto. Eu espero que o senhor pastor presidente Curitiba assuma a responsabilidade pastoral e forme uma equipe para averiguar esse caso lá nesse bairro chamado Castelo Branco, porque sinceramente, esperar que alguém de fora levante o caso e depois venha acusar a igreja de estar ocultando isso, provavelmente eles vão se vitimizar e dizer que a igreja está sendo perseguida. Agora, cumprir o papel pastoral e religioso de cuidar das pessoas, averiguar essas denúncias, eles sempre vão achar uma justificativa. É uma verdadeira palhaçada, infelizmente, o que se tornou a instituição religiosa chamada contexto evangélico. Igrejas, né? Que a maioria vem aqui e enche o saco dizendo que eu persigo a igreja. Não, eu persigo a instituição religiosa que está podre, nojenta a esse nível aqui, de ignorar um assunto tão sério como esse. Mas estão em busca de poder, dinheiro, ostentação e infelizmente usando o povo somente para se beneficiar do suor, do salário do povo. E eu vou encerrar o vídeo dizendo: o verdadeiro devorador, tanto financeiro quanto da sua casa, da sua família, na maioria das vezes está de terno e gravata em cima de um púlpito sendo chamado de pastor. Eu encerro por aqui dizendo uma coisa para vocês: o último lugar que você pode colocar a sua família em segurança é dentro das igrejas hoje em dia. Não confie que dentro da instituição religiosa chamada igreja a sua família vai estar segura, porque senão você pode acabar como essas crianças aqui na mão de um cara que está sendo protegido porque não pode causar escândalo ou te amedronto de alguma forma. Eu espero que esse assunto aqui seja tratado pela alta cúpula de Curitiba, averiguado, porque nós não vamos nos
cansar de tocar nessa tecla também. E tem muito mais coisa que eu estou recebendo a respeito de Curitiba. Se você concorda comigo nesse vídeo, deixa o seu comentário, deixa o seu joinha que é importante, segue nós nas demais redes sociais, lá no Instagram, que lá vai muita coisa que não vem pra cá, segue nós lá também, e esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor, que maluco, tá difícil, cada dia que passa tá mais difícil e complicado.